E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de abordar um assunto um pouco polêmico, mas que diz respeito a certos símbolos que são utilizados em igrejas católicas, são o hexagrama, a suástica e o triângulo com um olho. E, bom, de primeiro eu gostaria de falar que você não sabe ao certo quem criou esse símbolo pela primeira vez e quais foram os motivos exatos dessa criação. A suástica não se tem registro de quem criou originalmente, o hexagrama também, e o olho que tudo vê combinando com o triângulo ou o olho que tudo vê sozinho, somente ele. A gente sabe que os primeiros registros do olho que tudo vê isoladamente, você tem registro das suas primeiras utilizações na cultura egípcia, mas não se sabe quem inventou exatamente, né? Quais foram os motivos, porque assim, tem uma patente, né, para a gente poder se certificar quem foi seu criador e por que ele criou esse símbolo, e muito menos a questão da suástica e do hexagrama, que são objetos assim utilizados há muitos e muitos milênios para trás, né? Várias culturas já se utilizavam, né? Principalmente ali na parte oriental do mundo, tanto o hexagrama como a suástica. Então esses símbolos eles vieram ganhando vários tipos de significados ao longo da história. Então, se não me engano, a suástica ele tinha uma simbologia de boa sorte, né, e depois foi utilizada por Hitler, ganhou uma conotação extremamente negativa, e enfim. E a questão do triângulo com o olho, né? O primeiro registro que se tem dele é numa pintura de um artista remanescente, onde ele fez ali um quadro com Jesus Cristo em uma ceia, né, com algumas pessoas, e em cima você tem ali um triângulo ali com o olho, né, no centro, na parte superior. E é uma pintura, se não me engano, de 1525, né, onde o olho seria para representar ali uma onipresença, né, assim, nada escapa à vigilância, né, do olho, nada escapa ao olho que seria o olho de Deus, e o triângulo representaria a Santíssima Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que, de novo, cai naquilo, não se sabe exatamente quem criou essa combinação, não é verdade? O triângulo, então, é ainda mais misterioso a sua primeira utilização, né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia virou mais meio que um consenso na cultura popular de que esses símbolos, hexagrama, um triângulo com olho que tudo vê, e a suástica seriam símbolos de origem maligna, porque existem vários documentários aí no YouTube e vários livros mostrando a utilização destes símbolos em sociedades secretas, no meio ocultista, né, no satanismo. Então, o que dá uma grande confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas olham para esses símbolos nesses lugares e depois olham para esses símbolos também utilizados na Igreja Católica, e o que acontece? A pessoa fala, bom, a Igreja Católica é uma enganação. Olha lá os símbolos satânicos na igreja. Então a igreja é uma mentira, a Igreja Católica ela não está falando a verdade, na verdade são tudo farinha do mesmo saco. E isso acaba afastando muita gente da fé cristã ou da fé católica em específico. Porém, muitas pessoas não se dão conta de fazer esse simples questionamento. Ok, mas qual é a origem? Esses símbolos são de origem maligna ou são de origem divina, de Deus? São símbolos do mal ou do bem? E não se sabe ao certo. Então a gente não tem como saber se esses símbolos são realmente malignos e foram introduzidos na Igreja Católica, né, e eu quero dar esse destaque na Igreja Católica, ou se foram símbolos realmente do bem que o mal usurpou e começou a espalhar em
em outras plataformas, em outras crenças, né, no meio ocultista, satânico, etc. Em ambos os casos, ele teria feito isso para confundir a cabeça das pessoas. E fazendo esse tipo de confusão, o que acontece? As pessoas perdem fé na igreja, especificamente na igreja católica. Né? Algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar essa questão de nova ordem mundial. Então eu comecei a ver esses símbolos em igrejas católicas. Qual que é a conclusão rápida que eu cheguei na época? Eu falei assim, olha, tá vendo? Tá na cara, olha aí, na cara do povão, a igreja católica é uma enganação, né? É tudo de origem pagã e etc. Tudo são adaptações de um mesmo Deus ou de mesmos deuses, né? Que são aí de origem vem do paganismo, né? E aí isso faz com que afaste a pessoa da igreja. Né? Eu me afastei da igreja católica naquela época, e isso aconteceu e acontece com milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Né? Então, assim, não tem como você precisar, não tem como você julgar o que é. Né? Então, antes de fazer uma condenação, você tem que refletir. E a maioria das pessoas não fazem essa reflexão simples. Já saem acusando, já saem intitulando as coisas. Né? E não param para pensar um pouco. Se você é católico e você tem fé na igreja, você tem que acreditar que se aqueles símbolos estão ali na igreja, ou por uma permissão de Deus, ou podem ser, não estou afirmando, infiltração do mal. Porque se sabe que o mal se infiltrou na igreja católica. Todo mundo sabe disso, e isso é algo que já foi profetizado. Porém, a gente não sabe de que maneira, em que níveis ele fez esse tipo de infiltração. Se foi apenas infiltração colocando indivíduos lá dentro para implodir a igreja, ou se ele introduziu símbolos malignos lá para se passarem como símbolos divinos. Não se sabe, não tem como a gente ter certeza. E a gente também sabe que ao longo da história, muitas coisas permanecem sob mistério. Até porque Deus, como eu falei em outro vídeo, ele quer que você acredite nele por meio da fé. Pelo menos esse é o meu humilde entendimento. E a fé, então, é muito importante, porque é a demonstração do mais puro amor que você possa ter por alguém. Né? Amar a pessoa, né? Ter devoção, mesmo sem poder ver ou tocá-la, é o símbolo mais puro e mais forte de amor. Por isso que Deus, ele não aparece para todos nós. Então existem muitos mistérios que a gente não sabe, né? A questão da pré-existência, né? Existem várias teorias gnósticas, mas a igreja propriamente dita, desculpem se eu estou falando alguma besteira, mas se eu não me engano, e eu não estou lembrado agora, ela não dá detalhes sobre a questão da pré-existência, como muitas teorias gnósticas dão. Então, para resumir, é isso. Não se sabe, né, ao certo. Se você é católico, mantenha a sua fé firme na Igreja Católica, em Deus, em Jesus Cristo, Nossa Senhora, né, questão da Trindade, respeito pela Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e mantenha a sua fé. Siga o catecismo, mantenha a sua fé no magistério da Igreja, né, a Igreja Católica está há tantos milênios aí, e a gente sabe que ela está sendo vítima de vários ataques, tentativas de explosões e etc. Tantos ataques vindo de dentro como de fora. Então, se você é católico, mantenha a sua fé no catolicismo. Vá firme, se apegue em Deus nas orações e etc. Eu estou fazendo esse vídeo por uma questão cristã, né? Por uma questão cristã, por uma questão católica, né? Para justamente tentar dar uma luz nessa discussão, porque eu vejo muitas acusações que são feitas sem um embasamento, assim, sem mostrar a origem de fato do que é aquele símbolo e sua origem, né? Então as pessoas acabam se precipitando e tirando conclusões assim que não são conclusivas. É isso que eu quero dizer, tá ok?
Mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês, um grande abraço a todos e até mais.